paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez, cumprimentando vocês, na doce e célica paz do nosso Deus maravilhoso. E quem vos saúda é a Bispa Nadir, bem-vindos à casa. Eu sabia que gravando aquele vídeo do segundo casamento para falar, irmãos, do segundo casamento, ia ter muito levantes e comentários. A gente, quando se arrisca, né, a trazer uma palavra de renovo, uma palavra renovada, né, pelo Espírito Santo, a gente se arrisca, né, sabendo que vai ter crítica. A gente já sabe que corre o risco dessas coisas. Mas o meu intento não foi deixar ninguém enganado, nem mandar, como estão dizendo por aí, as almas dos irmãos para o inferno. Jamais eu faria isso, meus irmãos. Jamais eu faria isso. Quando eu venho gravar algum vídeo, eu tenho experiência. Eu tenho experiências, glória a Deus, com Deus. Eu ouço a voz de Deus primeiro. Tem 3 anos que eu venho orando para pôr esse vídeo, porque vocês me pediram. Muitas pessoas aí no comentário me pediram para me pôr o vídeo falando sobre o segundo casamento. A questão é, Deus permite ou não o segundo casamento? Eu não gravei vídeo porque entenderam errado, aconselhando os casais. Não foi essa a minha intenção. Eu não gravei para dar conselho, mas se vocês quiserem, nós podemos deixar aí nos comentários, à vontade de vocês, nós podemos gravar um vídeo sim de aconselhamento, né, de casal, para os casais. Porque a Bíblia ensina a ser esposa, e a esposa sabe. E eu estou sendo muito criticada, porque aí nos comentários estão comentando que eu desprezei o capítulo 7 de Romanos, da carta paulina. Eu não desprezei. Nós estamos dentro de um assunto. A Bíblia não se despreza nada dela, não se descarta nada dela. Ela é apta para ensinar, para salvar, exortar, aconselhar o homem para o céu. Como eu desprezaria? Nenhuma página da Bíblia pode ser descartada ou desprezada. Principalmente por nós pregadores. De Gênesis e Apocalipse ela traz salvação. Aí estão falando que eu estou desprezando. Não, nós estamos num assunto, tem que ver o assunto. O assunto não é o desprezo da carta de Romanos capítulo 7. É porque a lei ali está sendo comparada, a lei do casamento, com a lei da graça de Cristo. Então Paulo focou na mulher, esse é o assunto. E eu vejo um viés, um cordão umbilical, principalmente nos comentários, que se vocês lerem os comentários, vocês vão ver que se fala da mulher. É sempre a mulher, parece que é a mulher que é a adúltera e a provocadora do divórcio. Como que a mulher fosse casada com o vento. Não tem o homem. A gente quase não vê falar do homem por causa deste assunto que Paulo abordou. Não que eu despreze jamais. O livro de Romanos é um livro rico, riquíssimo em doutrina para a minha alma e para a tua. Jamais eu faria isso. Eu gostaria de pedir aos irmãos, quando a gente estiver num assunto, para a gente ficar dentro do assunto. Não que eu estou descartando qualquer outro versículo, de modo algum. Mas nós estamos enfatizando um assunto. E esse assunto desse vídeo é
Deus permite ou não o segundo casamento ou o terceiro. E eu lhe digo por experiência, com conhecimento de causa, que ele permite. Porque a mesma voz que eu ouvi do meu Senhor e a mesma face que eu vi do meu Senhor Jesus Cristo quando conversou comigo a esse respeito, e sobre o meu cabelo, que eu perguntei a ele se eu podia cortá-lo, porque na menopausa ele estava caindo demais. Quando eu entrei na menopausa aos 47 anos, os meus hormônios ficaram descontrolados. Mesmo assim ele disse, isto é iniquidade. Cortar as pontas do cabelo. O mesmo Jesus me disse que por causa, o motivo do adultério e do satanismo, casamento no satanismo, e de menor de idade, que eu esqueci no outro vídeo de falar. Glória a Deus. Casamento forçado pelo pai podia ser dissolúvel. E se podia contrair novas núpcias. O Senhor me disse esta palavra: pode-se contrair novas núpcias se houver a traição. Se um casamento foi feito no satanismo, e o Senhor ainda me disse, eu não estava lá, sendo testemunha desse casamento. Isto é abominação, o casamento dele. Na Bíblia, nos textos que lemos, não fala de Jesus falando de contrair novas núpcias. Fala ele falando os motivos, porque foi a pergunta dos fariseus. Vamos ler junto. O mal desse povo é não ler, não estudar a palavra. Ah, eu não acredito que se possa casar sem a viuvez, porque o missionário Davi Miranda pregou. Porque é a cristã do Brasil que pregou. Pois nesse vídeo, no decorrer dele, eu vou contar uma experiência. Vocês querem experiência, não é? Com isso? Pois eu tenho. Eu vou contar experiências dentro da Deus e amor do que aconteceu. E por que que o missionário passou isso dentro da família dele? Sérgio Soria está casado com outro. O Davi cometeu adultério. Não é? Por quê? Porque ele estava equivocado. E quando há um equívoco nas nossas pregações, nós sofremos os danos. A palavra diz lá em Provérbio que quem derruba um muro, uma cobra o morderá. Quem cava uma cova indevidamente cairá nela. Nós não podemos trazer ensinos enganosos para dentro da congregação de Cristo. Aí como o missionário Davi Miranda pregou, esses irmãos ficam na caduquice da letra que o missionário Davi Miranda pregava. E eu também perguntei a Deus sobre isso, na época que eu tive uma experiência na Deus e Amor nos anos 90, com esse negócio de casamento. E o Senhor disse, ele prega assim, porque ele não constitui uma equipe para ver o caso de cada ovelha, porque é muito custoso e não tem pessoas de confiança dele, que ele possa levantar como conselheiros para ver o caso de cada ovelha. Então, para ele pregar, embora Deus não concorde, Deus aceitava que ele pregava. Talvez Deus tenha falado com ele, quem sabe, eu não sei, porque não foi me dito. Eu só vou dizer aqui o que eu ouvi do meu Senhor, o que foi me dito do meu Senhor. Amados, jamais eu mandaria sua alma para o inferno.
Jamais eu lhe deixaria enganado nesse YouTube. Eu não sou falsa profeta. Glória a Deus. Viu? Eu vi os adúlteros no inferno. Se o segundo casamento, ou o terceiro, ou o quarto, depende do motivo, que o assunto agora é esse. Depende do motivo. Fosse pecado e mandar sua alma para o inferno, eu não estaria aqui nesse vídeo. Vamos no motivo. Agora, o motivo. Os motivos. De novo, porque eu já falei em outro vídeo. Mas a pergunta a ele foi. Aqui, Mateus 19. Leiam a Bíblia junto comigo, pelo amor de Deus. Então chegaram ao pé dele os fariseus, que eram doutores da lei, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Ninguém aqui fala de se casar de novo. É por isso que tem tanta controvérsia, porque não existe um versículo, nem lá em Esdras, capítulo 10, que foi o Senhor que falou comigo ali, na visão, viu? E nem Mateus 5:31, e nem aqui, e nem Marcos 10, o Senhor fala, pode casar de novo. Mas ele fala, a não ser. Glória a Deus. É o que o texto no verso 9 está dizendo. Então os fariseus aqui falam, por qualquer motivo, para um bom entendedor, todo pingo é letra. O Senhor está dizendo, a não ser, não sendo, por causa da prostituição ou adultério, a traição, que é a mesma coisa, e casar com outra, comete adultério. Graças a Deus que o Senhor está falando do homem, porque a carta em questão em Romanos já fala da mulher, que se ela for de outro homem, ela é adúltera. Porque ali não está dizendo o motivo. Lá não tem uma motivação. Então é claro que essa mulher não pode casar. Ela é a repudiada. O traidor é o repudiado. Ninguém pode casar com o traidor, a traidora. Vamos falar num português mais claro aqui. Então ele diz, não sendo, isto é, então pode casar. Glória a Deus. Pode casar. O traído, se não conseguir perdoar, não conseguir viver mais, o amor terminou por causa dessa traição. Ele, no caso aqui, o Senhor está falando dele. Graças a Deus por isso. Pode se casar com outra. Nos tempos de hoje é vice-versa. O motivo para contrair novas núpcias é este. Glória a Deus. O segundo motivo, esse é o primeiro motivo. O segundo está no Velho Testamento. Malaquias 2:11 de novo. Judá foi desleal, traição. Nem Cristo quis saber mais de amizade com Judá por causa dessa traição. Ninguém quer ser traído de forma alguma. Nem no casamento, nem na amizade, nem na irmandade da igreja. Ninguém quer ser traído. É como matar a outra pessoa quando se começa uma traição contra alguém. É como matar esse alguém. Então nós estamos trazendo aqui e tratando do assunto motivo e traição. Aqui também é uma traição. E Judá foi leal e a abominação se cometeu. Quer dizer que um casamento, né? Como está aqui nesse versículo 11, na parte B dizendo,
e profanou, leiam a Bíblia, a santidade do Senhor, a qual ele ama, que é o casamento, que Deus aborrece o divórcio. Não vou nem falar repúdio, que é para vocês entenderem. Deus não criou o casal pensando em separação e divórcio. Não. E é por isso que ele diz, desde o princípio, não foi assim. Mas nós vamos chegar nessa parte. Ele se casou com a filha de Deus estranho. Novamente, o Senhor falando do homem que se casou com filha de Deus estranho. E foi sobre esse versículo que o Senhor disse a mim que ele não está nesse casamento, que ele não aceita esse casamento. E quando a pessoa descobrir isso, pode sim se divorciar, se não perdoar, se o amor acabou, e casar com outra pessoa, se for cristão, que seja no Senhor. Casar no Senhor é casar na presença de Deus, com quem Deus preparar. Os irmãos entendem? Uma pessoa que é cristã não pode sair no mundão, procurando entre os ímpios seu cônjuge. Tem que ser na irmandade da igreja, procurar dentro da irmandade. A mesma coisa está lá em Esdras, que foi o capítulo 10 que Deus me deu, olhando na minha cara, na minha face, dizendo, e as palavras dele saíam como água azul, saía pela barba dele assim, aquela água azul, e ele tirava aquela água e colocava na minha boca e dizia, essas palavras só eu coloco na tua boca. Cristo, Deus, o Espírito Santo. E falava que se nos tempos de hoje aquele texto do capítulo 10 de Esdras, como este, de casar com filhas estranhas, com Deus, de filha de Deus estranho, porque quem serve as imagens de escultura é filho deles. Quem serve aos demônios é filho dele, porque está lá na epístola de João, quem peca é filho do diabo. Quem vive pecando é filho do diabo. Glória a Deus. Então aqui Deus diz, casou-se com filha de Deus estranho. Mas não aceitam nem a palavra de Deus na minha boca, porque o missionário Davi Miranda disse. O que o missionário Davi Miranda disse é lei para certas pessoas que o idolatravam. Eu sempre fui independente e tenho comunhão com Deus de ouvir a voz de Deus me dizer as coisas, sem precisar de ouvir aquele pastor americano, aquele outro da Noruega, aquele da África ou Davi Miranda do Brasil. Porque eu posso ouvir Deus e ele pode falar comigo. Jamais, jamais eu iria dizer uma coisa para mandar sua alma para o inferno e a minha. Porque se eu deixar você enganado, eu vou para aquele lugar. Também. Porque eu estou te enganando. Eu estou falando o que eu ouvi de Deus. Eu não estou implorando a ninguém aqui para acreditar em mim, não. E eu não estou também te pedindo que mude de opinião por causa disso. Eu quero que você veja dentro da Bíblia. E que você ore, jejue como eu. E faça campanha no monte como eu faço. E faça campanha de madrugada de louvor como eu faço. Para ouvir a voz de Deus lhe dizer a verdade. Porque eu não poderia escrever o RI sem saber o regulamento interno desta igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos, sem saber a verdade sobre casamento, só porque o missionário pregava quando Deus disse que não era para mim imitar RI de ninguém, de igreja de ninguém. Ele disse para mim ouvir dele. Levou 10 anos para me escrever o RI, porque Deus fala quando Ele quer.
E ele me deu para escrever no RI a parte do casamento. Vocês querem experiência, não é? Mas ainda vamos ficar no motivo. Embora dentro desses motivos não esteja dizendo pode se casar de novo. Mas, ora, não é a mesma coisa? Como é que eu vou levar um casamento que é uma abominação, como está aqui em Malaquias 2:11? É abominação e profanação. Abominação e profanação. Aí 2 jovens de 20 anos ambos se casam no satanismo, benzidos e ungidos pelo diabo. Aí daqui 1 ano, eles estão com 21 anos, eles descobrem o que aconteceu. Eles vão passar o resto da vida sozinho, sem constituir família, sem gerar filhos, porque alguém pregou dizendo que é só com a viuvez. O que pode acontecer nisso? Se converterem como eu vim a Deus é amor. Ora, ao contrário. Porque o que para o outro morrer, para ficar livre. O que Deus me revelava de irmãos que ora na Deus é amor para Deus matar o outro, para ele se casar de novo, não está no script desse vídeo. Eu falo com experiência de causa. Tinha uma moça, eu não vou dizer o nome dela aqui, conhecida minha da Deus é Amor. Casou-se com 20 anos e o rapaz 23, se não me falha a memória. Não sei precisar a idade. O rapaz, o casamento deles não durou nem 1 ano. O rapaz desviou-se e casou-se com outra moça e gerou filhos e filha e tá com essa moça até hoje. E ela entrou em processo depressivo, porque ela queria ter filho. O Senhor me revelou a vida dela. Viu? Ela queria ter filhos, ela queria ser mãe, que é um instinto que Deus colocou na mulher. Ela teve que reprimir esse instinto, andar reprimida no seu sentimento, no instinto de ser mãe, porque ela ouvia dizer que só era com a viuvez. E o rapaz não morreu. E o Senhor disse, olha, ora por ela, para ela não virar uma feiticeira. Porque o Satanás vai tentar ela, para ela virar uma feiticeira dentro da igreja e orar para o outro morrer, para ela ficar livre. Ele não volta mais para a vida dela. Então, se Deus der... isso já tem mais de 20 anos, viu, irmão? Eu não sei mais, que ela se mudou daqui de Santo André, não sei mais como é que ela está. Espero que esteja bem. Orei muito por ela. Ela chegava na igreja de cabeça baixa, não dava a paz do Senhor para ninguém mais. Ficava ali no banco ouvindo a palavra, deprimida, oprimida. E o Senhor me revelando. E nisso eu fui mudando meus conceitos. Até ter uma experiência, né? Eu já tinha tido uma outra experiência. Até eu ter essa experiência com Deus, de ouvir a voz dele falar sobre casamento. Porque eu acreditava nisto, como o missionário Davi Miranda acreditava. Ninguém podia me dizer o contrário. Porque era isso e era isso e era isso, no meu conceito. Só que no de Deus não é, porque o missionário pregou assim. Não é. Porque a Cristã do Brasil prega assim. Porque outros pastores pregam assim. Não é o que Deus pensa. É por isso que está lá Isaías 55 a seguir. Os meus caminhos não são teus caminhos, nem os teus pensamentos, os meus pensamentos. E eu pensava como Davi Miranda pensava. E como a igreja Deus é Amor, que o Espírito Santo já saiu dela há muito tempo, desde que o missionário morreu. Como eu já tenho avisado. Ainda prega isso, colocando as pessoas no jugo, que Deus não colocou esse jugo em ninguém.
Já vou chegar na outra experiência. Essa moça, até o tempo dela sair da igreja, de se mudar daqui, não sei pra onde foi. Que eu não vi mais ela em lugar nenhum aqui em Santo André. Ela estava muito deprimida. E eu orando por ela, porque Jesus mandou orar por ela. Porque duas coisas. Ou a pessoa desvia na Deus é amor para casar de novo. Isso não é o pior do que tirar esse jugo que não é de Deus das costas de alguém. Ou desvia, conheci muitas pessoas que desviam para casar de novo. Ou ora o contrário, virando feiticeiro dentro da igreja para casar de novo, para outra pessoa morrer. Quer dizer que se Deus der 100 anos para esse moço, ela tem que ficar sozinha 100 anos. Ele morre com 100 anos e ela envelhece sozinha, como Ana, que ajudou Simeão, porque a Ana quis ficar sozinha, claro. Ela era viúva há 87 anos, não é mais de 80 anos, que apresentou com Simeão Jesus no templo. Mas que ela quis. Glória a Deus. E é por isso que está aqui também em Mateus a palavra que o Senhor fala dos eunucos. Que o Senhor fala aqui, no verso 11 de Mateus 19, fala: ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra. Por que raios Jesus disse isso? Quando tem um texto assim na Bíblia, eu e você temos que pesquisar, pensar nele, meditar nele, remoer ele. Mas só aqueles a quem foi concedido. A mim foi concedido a visão e a revelação que pode contrair novas núpcias se tu levaste peruca de touro. Viu, irmã? Se alguém colocou, se teu marido colocou peruca de alce, peruca de touro, de bode na tua cabeça, colocou chifre. Se tu não é capaz de perdoar, se tu não é capaz de reconciliar, que Deus também dá esse direito, ou reconcilia, ou pode contrair novas núpcias. O motivo, vamos para o motivo de novo. O motivo só é esse. O motivo é adultério, hipnotismo, casamento de feitiço, feito sob feitiço, e menor de idade. Ai, Manadi, você não sabia disso, né? É assim mesmo. E foi a experiência nos anos 90, dentro da Deus e Amor. Conheci uma irmã da Deus é Amor, que fugiu lá de perto de Arco Verde, Pernambuco, porque ela levava uma surra toda semana do marido. O pai dela fez falcatrua em um cartório, fazendo ela se casar. Ele vendeu a filha. Ela morava numa cidadela lá perto de Arco Verde, Pernambuco. E fugiu para São Paulo. Porque ela vivia um inferno com esse homem. Viveu um inferno em vida. E ela veio e se converteu na Deus e Amor. Viu? Se converteu na Deus e Amor. Eu me tornei amiga dela. Tá? Glória a Deus. O pai dela vendeu ela com 14 anos. Ela se casou aos 14 anos. E na Deus é Amor houve uma jovem mulher, um vaso de Deus, idôneo, que não conhecia a profundidade que era a vida sentimental desta varoa. Como foi a vida dela. E disse, o Espírito Santo falou na boca dessa varoa, desse vaso da Deus é Amor. Eu, o Espírito Santo, declaro esta
a irmã solteira e apontou para ela. Ninguém sabia de nada. Isso na Deus é Amor, e ela membro da Deus é Amor. Uma semana depois, o cartório pegou fogo. Nos anos 93 não tinha esses arquivos. Hoje na internet não, era tudo livro. E Deus, e ela não disse nada para ninguém, a não ser para mim. E Deus preparou, tá? E eu fiquei ali guardando segredo, e eu só observava tudo isso e guardava no meu coração. Deus preparou um varão da Deus é Amor, que casou com ela. E agora, o que é que vocês me dizem disso? Hein? Uma menor de idade de 13, 14 anos, que foi forçada a se casar, tem que envelhecer sozinha, porque alguém pregou que ela só pode se casar se ficar viúva. E o homem, que isso já vai para 34 anos, 32 anos, o homem está lá no Pernambuco, vivo. E ela gerou a família dela, que Deus deu com esse varão da Deus é Amor. Teve 8 filhos, se não me falha a memória. Que ela também já mudou daqui de Santo André. Glória a Deus. Teve 8 filhos. Glória a Deus. O que vocês me dizem isso? Me diz dessa história. Deixa aí nos comentários. Uma experiência que eu tive e conheci a pessoa. Eu conheci. Então, quando eu falo para vocês, eu falo, amados, com experiência de causa. Eu não vou mandar a sua alma para o inferno. E nem a minha, porque eu vi o lugar dos adúlteros. Neste caso, o Senhor me disse. E quando eu digo que Ele disse que a pessoa se casou forçada, ela pode dissolver o casamento e se casar de novo e gerar seus filhos, sua família que quer, contanto que seja no Senhor, quando é cristão. Quando é do mundo, o mundo faz o que quer. Ela era cristã e Deus preparou um varão, um vaso, que orava por revelação, que botava a mão na cabeça do endemoniado e o diabo era expulso. Um vaso que orava e mandava o paralítico levantar, e o paralítico levantava. E porque Deus não disse para esse vaso: olha, essa mulher é casada lá em Pernambuco. Não. Antes dele se casar, ela contou a história e a revelação. E ele entendeu que era Deus e casou-se com ela. Ela contou. Porque eu conheci ele e fui no casamento deles. Glória a Deus. Tá bom? Fui no casamento deles. E Deus deu 8 filhos, ou foi 7, se não me falha a memória, 8. Ai, glória a Deus. Amados, nós temos que ver tudo à luz da Bíblia. O Jim Jones, lembra do Jim Jones nos anos 70? Ele disse que Deus mandou o povo se suicidar. Que naquele mesmo dia eles estariam no paraíso. E o povo em massa se suicidaram, cometeram suicídio em massa. Por quê? Por causa da devoção ao pastoro Jim Jones. Assim também a humanidade é propensa a ter esse tipo de consideração sem examinar a Bíblia. Onde é que a Bíblia diz para se suicidar? Que já vai entrar no paraíso. E o povo em massa se suicidaram por a palavra de um pastor. Eu não estou comparando missionário de modo algum. Missionário foi meu pastor e eu fui salva por a pregação dele. Eu estou dizendo o equívoco. Eu não quero passar nenhum equívoco. O equívoco é danoso para nossas almas.
Fazer uma pregação equivocada, ela é danosa, ela traz dolo, prejuízo para a vida das pessoas e para nossas almas. Jamais eu ia fazer uma pregação dessa no YouTube sem experiência e sem ouvir a voz de Deus me confirmando. Eu não quero amanhecer viva, que Deus me fulmine e me enterre, que Ele me enterre. Hoje ainda. Se eu estiver falando mentira para você, eu prefiro estar sepultada, porque eu vi o inferno. E jamais vou mandar alguém para lá. Eu vi o inferno muitas e muitas vezes. E sei o lugar do adúltero, a aflição, o martírio e a tortura que o adúltero sofre e o fornicário. Falando em fornicação, né? E no que Jesus disse, mas ao princípio não foi assim. Vamos entrar nesse patamar? Vamos entrar juntos? Derrubar as barreiras, os dogmas e as dúvidas? Também não foi desde o princípio que ele aceitou a bigamia. Davi era bígamo. Salomão era biguíssimo. 700 esposas, não, era 300 esposas e 700 concubinas. Não querem assunto de vida sentimental? Não querem discutir Bíblia? E Jesus fala da mesma coisa. No princípio não foi assim. Também Davi, Salomão e Elcana, marido de Ana e Penina. No princípio não foi assim. Mas Deus não mandou nem o marido de Penina, nem Davi, nem Salomão para o inferno. Deus também não vai mandar o traído que casou de novo para o inferno por causa do traidor. Seria escravizá-lo ao jugo do traidor. Onde está a justiça? Aclareia sua mente. Cadê a justiça de Deus? Por exemplo, me fazer ficar esperando uma pessoa morrer. E eu envelhecendo sem poder ter um filho, esperando uma pessoa morrer como essa irmã que eu conheci. Isso é a justiça de Deus? Orar para Deus matar o homem virando feiticeira. Onde está a justiça de Deus nisso? Que foi quando Deus me pediu para orar por aquela moça. Porque o diabo estava querendo que ela virasse feiticeira e fizesse a oração contrária. E não só foi ela, foi muitos e muitos casos. Onde está a justiça de Deus? Agora, tinha bigamia, tinha o concubinato. No princípio também. Se é porque Jesus disse isso, como tem aí nos comentários, no princípio não foi assim, pastora Nadir. Não, no princípio também não foi. Não tinha bigamia. No princípio só tinha Adão e Eva. Não tinha Elcana com Ana e Penina. Se é por causa dessa palavra, então vamos dentro da Bíblia mergulhar, cavucar a Bíblia, mergulhar a fundo. Glória a Deus. Então, se for assim também, o Deus vai imputar pecado à alma dos escravos, que eram negros reprodutores na época da escravidão, como estrupadores. Vocês não querem assunto e pano para a manga? Vamos lá. Glória a Deus. Amanhã vai estar estampado de pastores essa semana, fazendo debate sobre o que eu estou falando, porque eles não têm coragem. Eles não têm coragem de falar o que eu falo aqui. Eles não têm experiência com Deus, então eles não têm coragem, porque eles estão incertos, eles estão inseguros com a pregação que vai fazer esse respeito. Mas eu não estou insegura. Quer dizer que o Senhor, a justiça dele é mandar para o inferno por causa do pecado de ser um negro reprodutor, que era contra a vontade deles. Claro que era.
A mesma coisa é contra a vontade de uma jovem que o pai obriga ela a casar com 14, 15 anos de idade. E no Brasil tá cheio. Só é dar uma olhada na Ilha de Marajó, Belém do Pará, Rio Grande do Norte. Tá cheio de pai que faz a filha casar cedo por causa do dote. Que supostamente não tem mais, mas no Brasil tem dote sim. Desses pais macabros que tem esse lugar. Porque eu pesquiso. Eu não ando cega. Quem anda com Deus não tropeça o pé em pedra. E nem vai pro inferno. O que acontece com esses pastores, amado, é omissão. Eles são omissos em orar, em jejuar para ouvir a voz de Deus. Por isso que eles não pregam. E nem aceitam a irmã Nadir quando vem pregar. Eu não estou pedindo que me aceite. Eu não estou pedindo que acredite. Eu estou mostrando a luz da Bíblia aqui. A palavra de Deus. Então por que raios Jesus ia dizer isso? Não sendo por causa da prostituição ou adultério. Para que ele ia botar esse dogma aqui? Não sendo. Quer dizer que sendo por este pecado pode contrair novas núpcias. É o que ele quis dizer, tá claro. Agora, vocês querem um vídeo de aconselhamento de casal? Eu faço também. Eu estou aqui no assunto do motivo do casamento ser dissolvido. É esse o assunto, a motivação. O que Deus me deu. Primeiro, quem leva peruca de touro pode se casar de novo se não perdoar. Vai perdoar como irmão em Cristo, como ser humano. Não conseguiu reatar o casamento. Deus não obriga. Para aquele que foi traído. Deus não obriga a ficar sozinho, não. O traidor é o repudiado. Foi ele que quebrou, ou ela, o conserto do casamento, da aliança. Então, quem quebrou primeiro o conserto do casamento é o repudiado. Quem botou a peruca de touro primeiro é o repudiado. O outro não está sujeito a ficar no jugo do traidor. Seria injustiça divina. Pode se casar de novo. A mocinha ou o mocinho que casou menor de idade sem nem saber o que estava fazendo, pode dissolver esse casamento e casar de novo. O que foi enfeitiçado, macumbado, pode. E aqui paro, porque Deus não me deu outro motivo. Se ele falar outro motivo, eu torno a gravar o vídeo. Mas foi isso que Deus me revelou. E quando eu disse que ele disse que eu não tô doida de vir aqui no YouTube e passar uma coisa que eu tô orando há 3 anos para postar. Desde 2020, há 4 anos, bem dizendo, desde 2020, que me pediram para fazer um vídeo falando sobre esse assunto e eu não faço de qualquer maneira. Eu abri o canal em 2019 e desde 2020, um ano depois que me pediram, várias pessoas por e-mail, pelos comentários, me mandaram muito e-mail pedindo isso. Então agora, o ano passado, em novembro, eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Pode publicar o vídeo falando do assunto do segundo casamento. Pode publicar o vídeo. Eu publiquei. Se você quer crer ou não que Deus falou comigo, é problema seu. Eu não posso fazer nada. Estou respondendo aos que me perguntaram e o que eu acredito agora, porque outrora eu não acreditava também não. Para mim, casamento era uma vez só. E tinha que ser uma vez só. Mas há problemas. Aí estão me criticando porque eu falei da carta de Romanos 7. A mulher tá ligada, marido. Que de sorte que foi de outro homem, se ela for de outro homem. Ora, mas é um bando de hipócrita que tem esse YouTube. Porque eu conheço várias pessoas que hoje são convertidíssimas,
que passaram na mão de vários homens. Conheço prostituta. Foram de outros homens. E agora estão casadíssimas, estão com as suas famílias. Conheci garoto de programa, pessoas que faziam programa, garotos de programa que passaram nas mãos de várias mulheres. E agora são cristãos, casados. Então, se é para falar sobre isso, se for de outro homem, se for de outra mulher, vamos entrar nesse patamar. Vamos parar de hipocrisia. Se conta nos dedos as virgens que casam virgem hoje, até no evangelho. Se conta no dedo, isso é muita hipocrisia. E a Bíblia não diz que a mulher tem que se preservar virgem para se casar. Não diz no Velho Testamento, não diz no Novo. Glória a Deus. Você conhece? Eu conheço muito pouco. Eu conto nos dedos as que eu conheci. E é para o homem se casar virgem também. Qual é o homem que se casa virgem? Já passaram por várias mãos por aí. É muita hipocrisia. Agora o segundo casamento não pode, porque está ligado pelo papel. E é o papel que salva. Não é o sangue do cordeiro que purifica nós de todo pecado. É o papel que salva. Eu não estou a favor de amasiado, que amasiado vai para o inferno. Mas nesse caso parece que é o papel que salva. Não é o sangue de Cristo. Aqui mesmo na nossa igreja tem irmãs que foram prostitutas e se converteram. Passaram por vários homens, foram de outros homens. Hoje é mulher de um só homem. Qual é o problema de vocês? De entender as coisas. De entender os textos bíblicos. Olha para o mundo. Agora, porque essa mulher passou na mão de vários homens, Deus vai botar ela no inferno? Se ela está legalizada perante os cartórios da vida e perante a igreja. Glória a Deus. Que é isso, irmãos? Bom, por aqui eu vou encerrando. Se vocês tiverem mais perguntas, façam. Querem um vídeo sobre aconselhamento de casais, para casamento, para como levar um casamento dentro do evangelho, que o mundo faz o que quer. A gente tem que aconselhar os que estão dentro da igreja, não os que estão fora. Se os de fora ouvir, melhor ainda. Espero ter ajudado vocês novamente. Deus abençoe a cada um de vocês e não cometam o pecado da omissão, de estudar a palavra e de orar para ouvir a voz de Deus, ter uma experiência com Deus. Amém? Eu quero que Deus me enterre de hoje para amanhã, se eu não falei por Ele para vocês. A paz do Senhor Jesus.